Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Alavancagem Financeira. Aqui neste canal você aprende os segredos de como os ricos ficam cada vez mais ricos. O que esse pessoal faz para ficar cada vez mais rico? E eu ensino para vocês aqui nesse canal. Então não perde tempo, se inscreve no canal e curta esse vídeo e roda a vinheta que eu vou mostrar para vocês como que isso acontece. Olá pessoal, bem? Hoje a nossa aula aqui é sobre crédito internacional através de garantia imobiliária. É isso mesmo. Dinheiro, recurso vindo dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, diretamente para o caixa das empresas aqui no Brasil. Mas Éder, como que isso é possível? Isso é possível através da Lei 4131 de 62. É isso mesmo, uma lei antiga e que poucos sabem dos benefícios que traz para dentro do caixa das empresas aqui no Brasil. As pessoas acham que o único formato de conseguir crédito é pegar, ir até o Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander e solicitar um crédito. A grande maioria das empresas aqui no Brasil se utilizam desse formato convencional e desse formato retrógrado. As grandes corporações, as grandes empresas, elas utilizam ferramentas atualizadas de capitalização para conseguir muito recurso para dentro das suas empresas, com um custo financeiro muito baixo, para que elas consigam, com esse recurso, fazer uma lucratividade dentro das suas atividades, pagar esse recurso que veio do exterior e ficar com um lucro muito maior do que o lucro das operações convencionais de quem se utiliza de crédito nacional. Um comparativo para você ter uma ideia. Hoje, com uma inicialização de internacionalização da sua empresa, conseguir o primeiro aporte internacional, num valor mínimo de 3 milhões de dólares, vai ter um custo financeiro 40% menor do que se você tivesse a oportunidade de conseguir esse recurso aqui no Brasil. E eu digo tivesse a possibilidade de conseguir esse recurso aqui no Brasil porque o cenário internacional é muito diferente do cenário brasileiro. Conseguir 3 milhões de dólares no exterior é muito viável e é o mínimo que esses players, que esses fundos de investimento, esses bancos estrangeiros trabalham. Para você conseguir um crédito de 3 milhões de dólares aqui no Brasil, convertendo para os dias atuais um pouquinho mais de 15 milhões de reais, você tem que estar num patamar financeiro faturando na casa mínima de 60 milhões por ano. Ou seja, de 3 milhões de dólares aqui no Brasil, você tem que ter uma empresa que fature 60 milhões por ano. Com uma empresa que fature 20 milhões por ano, ou seja, um terço do tamanho de uma empresa de 60 milhões, você já consegue esse aporte de 3 milhões de dólares no exterior. Entende as proporções completamente diferenciadas e de patamar de valores que se trabalha com crédito internacional e esses patamares muito reduzidos que se trabalha no Brasil? E isso tem um motivo. Aqui no Brasil, a política de crédito adotada pelo sistema financeiro é de liberar no máximo, 30% do faturamento anual da empresa. Ou seja, se a empresa fatura 10 milhões de reais por ano, ela pode tomar apenas 3 milhões de reais em crédito global. Ela não pode ter um endividamento maior do que 30% do seu faturamento anual. Quando nós levamos essa empresa para um cenário internacional, ao invés dessa empresa conseguir 30% do seu faturamento anual em crédito, no cenário internacional, essa empresa consegue 300% do seu faturamento anual em crédito. É muita diferença. E quando nós falamos desse tipo de operação e dessa robustez estratégica financeiramente, é que nós vimos a diferença de empresas que prosperam, de empresas que ficam estagnadas, que ficam suscetíveis a qualquer tipo de cenário de oscilação econômica ou política, a um passo de quebrar ou a um passo de uma recuperação judicial. Por quê? Porque não existe recurso em caixa para sustentar a robustez de uma empresa, de uma operação desse tamanho. Enquanto que uma empresa que busca se globalizar, essa empresa ela traz para dentro da sua filosofia de trabalho, da sua filosofia financeira, a mesma estratégia que empresas americanas, que empresas suecas, que empresas de Israel fazem. Essas empresas, elas têm abundância de crédito, elas têm liberdade econômica e dinheiro no caixa para
Caso venha oscilações de mercado, oscilações políticas, oscilações qualquer que seja dentro do cenário econômico, que elas estejam intactas, estáveis e servindo como base da economia e não sendo refém de oscilações econômicas. Essas empresas, elas saem de um cenário de completa vulnerabilidade para um cenário de domínio do mercado. Essas empresas começam a enxergar as outras empresas e os seus concorrentes de cima para baixo. Você olha os seus concorrentes lá de cima e vê como que eles estão se debatendo para sobreviver, enquanto você está em outro patamar financeiro e aproveitando oportunidades deixadas no mercado por essas empresas que estão brigando entre elas para conseguir sobreviver. Não é nem conseguir ter lucros expressivos, conseguir ter crescimentos exponenciais, não. Elas estão ali brigando para sobreviver, enquanto você sim vai estar olhando isso de forma estratégica, vai estar fazendo aquisições dessas empresas para você crescer dentro do mercado, você vai ter capital dentro do seu caixa para conseguir tomar melhores decisões e fazer com que a sua empresa prospere cada vez mais. Quando eu agora já dei essa pincelada para você a respeito de crédito internacional, vamos para o assunto de garantias. Como que viabiliza essa operação internacional? O primeiro passo é sempre utilizar uma garantia imobiliária. E o que é uma garantia imobiliária para essas operações internacionais? São imóveis, qualquer tipo de imóvel brasileiro que tenha matrícula registrada no registro de imóveis. E quando eu falo isso, não é apartamento e casa popular ou apartamento e casa residencial ali da pessoa que você conhece, a sua casa. Não. Quando a gente está falando desse tipo de operação, a gente está falando daquilo que você enxerga, sabe que existe e que às vezes não faz parte do seu cenário de dia a dia. Que são pavilhões comerciais, parques industriais, terras onde se cultiva todo e qualquer tipo de grão, soja, milho, arroz e que tem um imenso valor de mercado, terras improdutivas, terras que estão ali paradas, que já serviram em algum tempo para pecuária, não são hoje exploradas para cultivo da agricultura, estão ali e tem um dono. E essas terras podem ser sim utilizadas como garantia. E tem muita terra por aí. Prédios inacabados. Quantas construções você vê por aí na sua cidade que as pessoas começaram a construir centenas de unidades de apartamento e por um motivo de insolvência, por motivo de incapacitação de um dos sócios, diretores, por questões de brigas judiciais, por questões internas dentro da divergência, dentro de políticas de empresas, de construtora e incorporadora, param as obras e tudo isso tem valor imobiliário e isso pode servir de garantia para essas operações internacionais. E agora, o melhor de tudo. Existe um número infinito de operações no Brasil de empresas que faturam na casa de 20 milhões de reais por ano e que não existe dentro do ativo dessas empresas imóveis. Não existe dentro do patrimônio dessas empresas parque fabril, imóveis que possam ser utilizados nessas operações internacionais. Ou seja, a empresa está ali, pronta, com uma operação redonda e pronta para se tornar uma empresa global. Internacionalizar a operação, conseguir dinheiro dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, tá ali, pronta, mas ela não tem a garantia imobiliária. E aí? Não pode? Perdeu a oportunidade? E aí é que está o ponto. Não perde a oportunidade. Que essa empresa ela pode se utilizar de um imóvel de terceiro. Você lembra que eu falei agora há pouco que existe a possibilidade de terras improdutivas, pessoas que têm terras que estão servindo para a lavoura de soja, mas que o proprietário não explora essas terras ao todo. Por quê? Porque ele arrenda essas terras para o produtor de soja, mas ao mesmo tempo a matrícula dessas terras está no nome dele. E ele pode ganhar duas vezes. Ele pode ganhar no arrendamento para a produção de soja e ele ainda pode ganhar por estar cedendo temporariamente como garantia as terras para servir de base das outras operações de outras empresas. E é um negócio muito lucrativo. Então, entendeu o que eu quis passar de mensagem aqui para você? Se você tem ou conhece pessoas que têm pavilhões, terras, fazendas, prédios inacabados, pavilhões comerciais, condomínios horizontais, terras que podem servir de loteamento, se você tem essas pessoas no seu vínculo e essas pessoas não estão monetizando, remunerando essas terras da maneira devida, elas estão desperdiçando dinheiro e você pode ajudar elas levando essa mensagem para elas e fazendo com que elas cheguem até nós e consigam monetizar, ganhar muito dinheiro através da cessão temporária dessas garantias
garantias para as operações de empresas sérias, robustas dentro do cenário brasileiro que estão precisando de dinheiro do exterior, e nós encaixamos essa garantia de um terceiro junto com essa operação das empresas. Então, se a sua empresa tem um faturamento de 20 milhões de reais ou mais, mas por um acaso não tem o ativo necessário para fazer a operação, você não está fora da possibilidade no mercado internacional. A gente consegue encaixar uma garantia terceiro nessa operação e viabilizar o teu negócio. Então, espero que você tenha entendido o recado desse nosso vídeo de hoje. Não esqueça, se ainda não se inscreveu aqui no canal, não perca tempo, se inscreve, porque esse tipo de vídeo você recebe toda semana. Manda esse vídeo para as pessoas e curta o vídeo para nos ajudar a chegar a mais pessoas, tá bom, pessoal? Espero que tenha sido produtivo esse nosso conteúdo. Qualquer dúvida, manda uma mensagem aqui que eu vou responder todo mundo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.